Graça e paz, queridos. Estamos agora na segunda parte da visão da quarta coluna, vamos dizer assim, do quarto fator que faz parte da estrutura dinâmica do GECEL. Então, e a gente tem colocado como base a vida de Barnabé. A vida de Barnabé. E aqui nós falaremos um pouco sobre Barnabé e algumas coisas, e terminando esse vídeo. E quando a gente fala em Barnabé, se destaca muito o cuidado que ele teve, todo o cuidado que ele tinha com os novos convertidos, e a gente vai estar falando sobre isso, e sobre o acolhimento. Quando fala de Barnabé, está falando sobre isso: acolhimento, cuidado, integração aos novatos, aquelas pessoas que estão chegando. E esse vídeo agora, essa segunda parte, vamos estar abordando a continuidade exatamente dessa questão do fator, que é o fator ativação e consolidação, do discipulador, do líder. Então isso é muito importante. Eu quero aqui começar falando sobre Gregório de Nissan. Quem foi Gregório de Nissan? Gregório de Nissan foi no quarto século, quando afirmou, ele é considerado pai apostólico, que pega ali do primeiro século até o terceiro. Os pais apostólicos são considerados aqueles que se converteram, com os discípulos dos discípulos. São ali 200 e poucos anos, 300 e poucos anos, é considerado os pais apostólicos. Olha o que ele disse em uma das suas afirmações. O Gregório de Nissan, ele afirmou assim: os aficionados pela corrida de cavalo, embora aqueles a quem apoia nos esforços da corrida, não se descuide um instante em sua tentativa de ser velozes nas arquibancadas e envolvendo com os olhos todo o certame. O certame quer dizer o combate. Então, que a arquibancada está olhando para o combate de cavalo, que a corrida de cavalo, e gritam no desejo de ver triunfar, e com os gritos incitam o cocheiro. O cocheiro é quem conduz o cavalo. E continua o Gregório falando: e os cavalos, ao mesmo assim, creem e o impulsionam mais forte. Ele está dizendo que quando tem uma corrida de cavalo, Gregório aqui, pessoas ficam na arquibancada gritando, torcendo, com seus gritos, e ali dobrando os seus joelhos, dando chicotada no ar, que na época tinha muito essas questões de arquibancada e corrida de cavalo, e era o tempo dele, era o contexto que ele vivia, e ele via essas pessoas fazendo isso, dando soco, dando chicotada sem ter chicote, torcendo pelo o corredor lá, pela pessoa. E ele disse que ele, Gregório, o pai apostólico Gregório, ele disse: da mesma forma, eu me esmurro, eu torço, eu dou chicotada no ar, torcendo quando eu vejo você desenvolvendo o ministério, crescendo na fé. Aí ele diz aqui, eu me animo, e eu existo para te fazer crescer. Olha só que interessante, quando esse homem de Deus, ele fala isso, o que é contraditório, de certa forma, aquilo que nós vemos por aí. Então, ele diz assim: você vai ser campeão. Em outras palavras, você vai conseguir, você vai para frente, eu existo para te fazer crescer, você vai vencer. E este é o nosso desejo. Quando a gente está na formação de um líder, quando a gente está na formação de um ministério, de uma pessoa, em ver aquela pessoa crescer, aquela pessoa pregando, aquela pessoa indo à frente de uma igreja ou de um pequeno grupo. Aqui, pelo contexto, a gente está falando na formação de um líder de GECEL, quando a gente vê aquela pessoa sendo um secretário, um líder, desenvolvendo dentro do seu GECEL, isso é dinâmico, isso é fabuloso. O Gregório, o pai apostólico Gregório, disse que ele vibrava da mesma forma que ele via isso na arquibancada pelos cavalos. Ele sentia essa mesma emoção quando ele via uma pessoa desenvolvendo e desempenhando o ministério espiritual.
Meu Deus do céu, isso é uma tremenda de uma verdade para nós, que isso tem que ser real na nossa vida. Então, quando a gente fala de desenvolver e de capacitar uma liderança, a gente tem que ter esse espírito. A gente tem que regozijar, tem que celebrar, tem que entrar em júbilo quando a gente vê uma pessoa crescer, uma pessoa desenvolver. E essa é a proposta. Essa quarta coluna, né, fator, é onde a gente tem chamado, vocacionado para poder fazer exatamente isso acontecer. Na formação de líderes, entregando a eles as ferramentas, a gente estreitando o relacionamento, estando mais junto deles. Então, falando sobre Barnabé, a gente coloca aqui a questão seguinte: como essa coluna, ou esse fator, que é a quarta, mais ou menos a quarta, né, está dentro, baseado em Barnabé, a gente vê o seguinte: primeira aparição de Barnabé foi em Atos 4:36. Em Atos dos Apóstolos 4:36, então o nome dele era José. Na verdade, ele era José, não era Barnabé. Ele é chamado pelo apóstolo de Barnabé, mas o nome dele é José. Então, é a primeira coisa que a gente vê aqui, que traduzido, aí fica uma pergunta para nós: por que o nome dele foi mudado, ou carinhosamente foi colocado como Barnabé? Por quê? Qual o motivo que levou esse acontecimento? Aí a gente vê a tradução de Barnabé, que ele era de Chipre, né, de Chipre, levita natural de Chipre. Geralmente os apelidos eram nos atos da pessoa. Então, se botaram o apelido dele de Barnabé, leva a gente a acreditar, tem algum motivo, né? O porquê isso. Bar quer dizer filho, né? Nabé quer dizer consolador. Ou pode também ser filho do Consolador. Então, Bar, filho, Nabé, filho do Consolador. No grego também Nabé está ligado ao Paracreto, Consolador. Penso que o nome não era à toa. Então, os historiadores, os teólogos, dizem, esse nome, pelas atitudes que ele manifesta no Novo Testamento, está totalmente ligado o porquê que colocaram o nome de Barnabé, que é filho do Espírito Santo, pode dizer assim, o Consolador, porque ele era cheio de misericórdia, ele integrava, ele discipulava, ele tinha preocupação nas pessoas novas que chegavam na igreja primitiva. Olha só que interessante, em Atos 4:37, diz que ele possuía uma herança. Barnabé, aí ele vendeu essa herança, olha só, e ele trouxe essa herança totalmente, na totalidade, depositou aos pés dos apóstolos. Ele trouxe o valor, e a terra, olha só, não era uma terra pouco não, era em Chipre, valia, segundo a época, era uma terra cara, e ele trouxe a totalidade do dinheiro aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, né? Como não fez Ananias e Safira, Barnabé fez isso. E uma terra que valia possivelmente muito mais caro do que a terra e do que, de fato, aquilo que Ananias e Safira eles trouxeram e depositaram aos pés do apóstolo. Então a gente pode ver aqui o seguinte, a ideia que o texto, que o Novo Testamento passa de Barnabé, é uma tradição que diz, segundo a tradição, diz que era uma família boa de situação. Era bem de vida. Então, ele traz aquela doação, e que doação generosa, que a igreja primitiva que estava sendo inaugurada, ou melhor, começando a igreja, ela recebe aquele dinheiro forte, integral, daquilo que Barnabé, da terra de Barnabé, da família de Barnabé, onde ele não tirou nada e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Que maravilha, que bênção. E era algo, como eu falei, valioso, algo voluntário, Barnabé acolhedor, Barnabé participante, Barnabé desprendido. Por isso que esse quarto fator tem a ver com Barnabé. Então, alguns acreditam que
Barnabé estava inserido na comissão até dos 70. Lembra que Jesus ali colocou 2 em 2 para ir para o... Diz que Barnabé já, alguns teólogos, diz que Barnabé já estava ali. A gente não tem comprovação bíblica, mas há alguns historiadores que falam sobre isso. Depois ele foi enviado para uma supervisão na igreja de Jerusalém. Sim, Barnabé foi enviado para a igreja de Jerusalém, Atos 11, 25, que estava em crescimento, e foi ainda buscar Saulo. Ele tinha testemunhado de Saulo, ele busca Saulo em Tarso para ajudar ele na igreja de Jerusalém. Olha, a gente vê aqui, ó, interessante. Aí a gente pode seguir aqui, logo no começo dos anos da conversão de Saulo, a Bíblia faz questão de colocar Saulo e Paulo, ou melhor, Barnabé e Saulo, né? Aí, e geralmente eles faziam isso quando ele tinha a pessoa como principal. Aí dizia, e Barnabé e Saulo. A gente vê isso em alguns escritos, né? Versículo da Bíblia. Depois, com o desenvolvimento de Saulo, ou melhor, Paulo, a gente já vê mais na frente o contrário. E ali estava Paulo e Barnabé. Ou seja, não que houvesse uma disputa entre eles, mas o desenvolvimento do apóstolo Paulo foi tão grande e com o apoio, né, do próprio Barnabé, que daqui a pouco Paulo ele começa a ser dirigido e andar sozinho com as próprias pernas no ministério onde Deus o estava dirigindo. Então a gente vê aqui, Paulo ele acreditou, ou melhor, Barnabé acreditou em Saulo. Ele testemunhou, volto a dizer, ele testemunhou a conversão, ele integrou Saulo, ninguém acreditava, mas Barnabé ele acreditou, ele integrou, achava que era uma farsa de Saulo, e mais na frente a gente pode ver também o seguinte, que ele faz a mesma coisa com João Marcos, ele faz a mesma coisa com João Marcos, o Barnabé. Ele ali abraça o João Marcos, quando João Marcos foi rejeitado pelo apóstolo Paulo. Olha só que interessante. O Barnabé, ele é ferramenta de Deus para ajudar Paulo, e Paulo ali é integrado, Paulo é aceito pelos apóstolos, pelos discípulos. Agora, o apóstolo Paulo, por um deslize, Paulo rejeita João Marcos. E aí, quando Paulo rejeita João Marcos, o que faz Barnabé? Abraça João Marcos. Olha que interessante. Paulo quis excluir João Marcos e Barnabé abraçou, cuidou de João Marcos, preparou João Marcos, que interessante, recupera João Marcos, e ao ponto que depois o próprio apóstolo Paulo pede para que João Marcos, traz João Marcos aí, mas na hora de excluir, ele excluiu, mas Barnabé de novo, ele abraça, ele entra, ele integra João Marcos, ele cuida de João Marcos. Olha a importância de Barnabés na igreja de hoje. Por isso que a visão dessa quarta coluna, desse quarto fator, trata exatamente sobre a questão da característica de Barnabés. Como que a gente está faltando, né? A igreja está faltando esse tipo de Barnabés nos dias de hoje. Então a gente vê aqui o seguinte, depois a gente vê que Barnabé ele é citado 35 vezes. Não era o objetivo do Novo Testamento falar de Barnabé, mas Barnabé é citado 35 vezes em livros diferentes, o nome Barnabé. Olha só que interessante. Para terminar aqui, queridos, essa quarta coluna, essa quarta, vamos dizer assim, esse quarto fator é onde o líder ele se torna um Barnabé de fato, ele se torna um acolhedor, ele se torna um participante na vida de 2 ou 3 pessoas do seu GECEL,
aonde ele vai formar um caráter, aonde ele vai forjar ali uma posição aonde aquela pessoa vai ser preparada, né, por ele, dentro do Gesel dele, para que ele possa de fato dirigir, para que ele possa de fato, de alguma forma, liderar, né, ser um líder de excelência, para que o Gesel não seja traumatizado, para que a gente não coloque pessoas despreparadas. Precisamos pedir a Deus, Deus levanta mais Barnabés, ou Barnabelas, né? Vamos dizer assim, se for mulher. Então Deus levanta mais homens e mulheres que saibam acolher, que saibam entregar as ferramentas, que saibam estreitar, criar o clima, um relacionamento. Isso é muito importante, a gente precisa ter esse entendimento. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Nem sempre na minha casa teve geladeira, ou melhor, tinha algum tempo que tinha geladeira, mas não tinha aquele filtro, né, que gelava a água. E a gente colocava as garrafas na geladeira. E é normal em algumas famílias que quando a pessoa vai tomar a água na geladeira, às vezes tem 3 garrafas na geladeira, a pessoa sempre toma a água que tá cheia. Por que toma a garrafa da água que está cheia? Talvez na sua casa não aconteça isso não, mas já aconteceu na minha casa. As pessoas sempre tomavam a garrafa de água que estava cheia. E a que estava média ou quase acabando não tomava. Por quê? Porque se ela tomasse, ela tinha que colocar a água na garrafa. Então ela sempre tomava a água que estava cheia porque ela deixava sempre para outro da família, para o pai, para a mãe, para a tia, enfim, para alguém, para colocar água na garrafa, eximindo, ou seja, se esquivando da sua responsabilidade. Queridos, nós fomos feitos, não somos feitos só para nós não temos que pensar só em nós somos feitos para gerar água e colocar água na garrafa. Pessoas são as garrafas e nós precisamos parar com o pensamento de só a gente e só para nós, não é isso. Precisamos colocar água dentro das garrafas para que elas sejam cheias, para que elas sejam possam saciar a sede dessas pessoas. Então eu quero deixar aqui essa palavra, né, esse quarto fator, que é o desafio, aonde você vai encontrar garrafas vazias e vai encher. Encher da água, encher do poder de Deus, do conhecimento. Você vai gerar líderes. Então essa é a proposta do Gesel, é a proposta da quarta coluna, do quarto fator, porque só assim valeu a pena, né, viver esse ciclo do primeiro fator, segundo, terceiro e o quarto. Então, e depois que acabar esse ciclo, ou melhor, esse quarto fator, pastor, o que a gente faz? A gente começa tudo de novo. E começa tudo de novo. Na comunhão, que é o primeiro fator. Segundo fator, no evangelismo estratégico, né, que culmina num jantar, ou num almoço, ou num café. No terceiro mês, que é o terceiro fator, que é a casa de paz, que nós temos 3 ou 4 modelos de aplicar a casa de paz, né? E no quarto, que é na geração e ativação de novos líderes para liderar o seu próprio Gesel ou o Gesel de outro setor, de outra supervisão. Deus te abençoe, né? E que Deus possa te entregar ferramentas, te fortalecer a cada dia e você venha ser inspirada por Deus em gerar dentro do seu próprio Gesel. Você já chegar e já olhar quem vai ser os próximos líderes do seu Gesel. Para ter assim uma multiplicação e não servir só a sua garrafa, né, que é o seu Gesel, mas você servir a garrafa dos outros, encher a garrafa dos outros, ou seja, que esse líder que for formado no seu Gesel também possa servir para liderar Gesels e líderes que estão em outros bairros, em outras casas, em outros Gesels. Deus te abençoe, em nome de Jesus.